Olá, olá pessoal! Estamos aqui com mais um vídeo do canal Luz Certa. Seja muito bem-vindo! Para você que não me conhece, me chamo Vanessa Cassol, arquiteta Lighting Design. E hoje nós vamos falar sobre iluminação para garagens. Vamos entender um pouquinho mais de como iluminar automóveis. Gente, esta iluminação é uma das mais difíceis do Lighting Design. Confira as dicas e fica ligado! Vem comigo! Pessoal, eu resolvi trazer esse tópico para o vídeo dessa semana porque além de ser um tipo de iluminação das mais difíceis no Lighting Design, é aonde mais há erros, né? Então, por que é tão difícil, Vanessa? Porque cada automóvel possui um design diferente. E o que é para ser visto, o que é para ser iluminado no Lighting Design, nós vamos trabalhar com a luz como solução e não como problema. Eu não posso modificar o design de um objeto, principalmente de um veículo. Imagina você adquirindo um veículo, né, com suor aí, com dificuldade, seja ele mais popular ou não, um carro de luxo, e aí então a iluminação vem e modifica aquilo tudo, você não consegue visualizar a real beleza do automóvel, né? Isso não pode acontecer. E além de ser um dos lugares que há mais erros de iluminação, gente, as garagens, elas têm algumas peculiaridades em pontos estratégicos para colocar a luz, tá? E aí hoje nós vamos entender um pouquinho mais. Vou tentar resumir ao máximo, porque seria aqui uma série de vídeos somente com esse tema, tá? E aí então focamos em garagens residenciais, tá? Se formos falar sobre concessionárias e garagens de veículos comerciais, é claro que seria um outro cálculo e efeitos um pouco mais diferentes, né? Porque pede direitos maiores, mais elevados, enfim. Neste caso, focamos em residência e aí então vamos ver o que a gente consegue agregar aí para você, te ajudar a melhorar a iluminação da sua garagem. Em garagens residenciais, a gente fala geralmente até 150 lux, tá? Referente a lâmpadas, nós vamos entender um pouquinho mais agora, mas antes eu preciso que você observe algumas imagens onde a iluminação modifica o design do veículo. Isso não pode acontecer. Para então depois a gente analisar como deve ser feito e aí alguns cases onde a iluminação foi trabalhada de forma correta. Dá uma olhada. Aonde há altos reflexos do veículo através dos pontos de luz direcionados para eles, o que ocorre, gente? Os veículos são brilhosos, né? Alto brilho. Quanto mais brilho, mais bonitos são. E aí, então, tem diversos tipos de tintas, né? E de brilhos também. Então, o que acontece? Se você utiliza uma iluminação direta para este veículo, sem nenhum tipo de filtro, quando eu digo, pode ser algo simples, como difuso, tá? Um vidro leitoso que difunde um pouco mais a luz é um filtro, tá? É um tipo de filtro. Então, se eu tenho uma luminária direcionada para este veículo, sem nenhum tipo de filtro, o que vai acontecer? Você vai ver o reflexo com muito brilho através da tinta do carro, tá? E aí você não consegue perceber o design desse automóvel. Às vezes, gente, a iluminação consegue até modificar as cores do veículo. Por isso que iluminação de concessionárias não é qualquer arquiteto Lighting Designer que faz. Porque você precisa vender o produto na sua real essência, na cor certa que está sendo vendido, né, gente? Porque já pensou? É a mesma coisa quando você vai numa loja, você compra uma roupa, a iluminação do provador tá você se sente maravilhoso naquela roupa, chega em casa, coloca a roupa e fala, poxa, mas não era muito assim lá na loja, né? O que aconteceu? E a iluminação, tá? Então a iluminação, ela precisa iluminar de forma correta. E aqui neste canal, na Luz Certa,
você vai entender como a gente pode estar fazendo isso para garagens. Seja com lâmpadas de focos definidos ou um pouquinho mais difusos, mas ainda assim definidos, como as lâmpadas AR, as lâmpadas par, tá? A gente pode estar utilizando estas lâmpadas em downlight, down para baixo, light de luz. Quando eu digo efeito downlight é porque é para baixo, tá? Então a gente pode utilizar? Pode, mas não em cima do veículo. Então, se você tiver uma garagem, por exemplo, com 2 veículos e for trabalhar com iluminação downlight, com lâmpadas AR ou lâmpada par, trabalhe com estes pontos de luz entre os 2 veículos e não em cima do veículo, porque o reflexo ele vai ser menor, entendeu? Essa é uma das dicas para que possa melhorar ainda mais a iluminação de garagem para você, tá? Se formos falar sobre refletores, também podemos utilizar, por que não? Eu posso trabalhar com refletor de luz na garagem, às vezes a garagem é muito grande aí, né? Eu tenho vários veículos ou até para uma coleção de carros. Já trabalhei inclusive com um projeto que foi premiado nacionalmente, uma revista de São Paulo que publicou, né? E um projeto aqui em Palmas de uma garagem de coleção de carros antigos, né? E essa foi um dos desafios mais gostosos de projetar aqui em Palmas. Recebeu até um coquetel de inauguração que o cliente quis fazer devido à proporção que tomou, né, do resultado da iluminação. Então, assim, se for trabalhar com uma garagem muito grande, a gente pode trabalhar sim com refletores, mas não direcionados para o veículo. Poxa, Vanessa, mas então como é que eu vou fazer? Você pode trabalhar entre os veículos, tá? Você pode trabalhar com a iluminação indireta, tá? No vídeo que eu falo sobre a iluminação indireta de varandas, que é uma das dicas de ouro do Lighting Design aí, se não assistiu, depois assista. Eu vou colocar o card aqui, ó, você clica aqui em cima, tá? Assistam que vocês vão gostar. Então, com a iluminação indireta, os refletores você joga para cima, para depois rebater essa iluminação de forma indireta, difusa, e aí então você ilumina esse automóvel de uma forma que não há reflexos das lâmpadas, tá? Diretos, de forma direta. Vai haver? Vai, mas é muito menor do que se você colocar de forma direta. Dessa forma, indireta, não vai modificar o design do seu carro, tá? Do carro, da moto, do jet ski, da lancha, enfim, do que você tiver ali na garagem, tá? Então, indireta, difusa é ainda melhor. Olha só essa imagem que eu separei para vocês e dá uma olhadinha. Logo depois eu coloco a imagem aonde modifica, né, o automóvel. Então dá uma olhada nessa que é correta, com iluminação indireta, difusa. Dá uma olhadinha. Entendeu? Agora dá uma olhada na iluminação incorreta, que modifica o design do veículo. Olha só, mais uma vez. Deu para notar a diferença? Outra dica para você iluminar garagem. Se você, gente, não é arquiteto, não é lighting designer, não é estudante da área, né, o engenheiro, enfim, mas é um cliente, né, é uma pessoa exigente e sabe o que quer, você vai saber observar isso na sua garagem e até discutir, trocando ideias com os profissionais, tá? Então, outra dica que eu deixo para vocês aqui é iluminação periférica. Eu falei anteriormente da possibilidade de você trabalhar com iluminação downlight entre os veículos, tá? Periférica nada mais é ao redor desse ambiente, tá? Então, ele não vai ficar direto pros veículos, mas ao redor você ilumina. Você pode iluminar de forma downlight e pode iluminar de forma uplight. Up, para cima, light de luz. Então, uplight, que seriam essas luminárias de piso, tá? Ainda vou fazer um vídeo sobre iluminação para pisos externos, não perca. Falando sobre isso e falando sobre as especificações que você precisa ter atenção ainda mais para garagens, porque o veículo ele pode passar por cima da luminária e tem luminárias específicas para isso, tá bom? Então,
Vai trabalhar downlight, uplight, trabalhe com iluminação periférica. Você vai ter um resultado bem bacana na sua garagem e você vai gostar muito de ver o bem que você adquiriu aí, né? Afinal de contas, hoje em dia ainda mais, que os carros estão com o preço lá nas nuvens, né? Não sei onde é que vai parar isso. A título de curiosidade, né? Deixo aqui algumas informações rápidas sobre iluminação automotiva. A iluminação que a gente trabalha nos carros, né? Que são utilizadas pelos carros, geralmente para faróis, né? Que são as Hs, né? H1, H4, H7. Essas lâmpadas que começam com a letra H, né? São lâmpadas próprias para veículos automotores. Tá? Geralmente para os faróis aí, né? E essas lâmpadas, em 2011, nós tivemos uma atualização da lei de proibição da iluminação de gás de xenônio, né? Que eram as lâmpadas conhecidas aí no mercado como xenon, né? Ainda bem que foi proibido. Ainda há algumas exceções, mas que são utilizados nos veículos de forma mais cautelosa e de forma mais correta. Por quê? Eu não sei se vocês lembram que quando começou a moda da iluminação de xenon nos carros, era um perigo, porque o carro que vinha na outra mão, à noite, cegava o outro, né? Com a lâmpada de xenon, de tanto brilho, né? Iluminação altíssima, né? E isso pode causar acidente. Aliás, gente, a iluminação em ambiente urbano, né, iluminação noturna, ela é responsável, às vezes, por acidentes, né? Então, esses outdoors aí de LED, de alto brilho, também com muito movimento de imagens, isso tudo tem que ter cuidado. Mas esse é um tema para um próximo vídeo. Fica aqui o vídeo dessa semana com algumas dicas rápidas e bem resumidinhas. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, comenta se gostou, dá uma curtidinha e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Um beijo, gente! Adorei! Até terça!